conversa com vocês sobre ferramentas de atado. É um tema pouco discutido na internet e que muito atador iniciante se debate em cima da pergunta: eu estou começando a atar, eu acho que atar vai ser legal e eu quero comprar ferramentas de atado. Quais as ferramentas de atado que eu devo comprar? Antes de você se fazer essa pergunta, você deve se fazer a pergunta: será que eu vou gostar de atar? Nem todo pescador de fly gosta de atar. Atar é uma atividade paralela à pesca de fly e que demanda tempo, demanda uma certa quantidade de materiais e ferramentas e demanda uma certa quantidade de habilidade também. Não que a habilidade não possa ser treinada e que você consiga uma boa proficiência no atado conforme você vai atando. Afinal de contas, a escola natural de todos nós foi essa. Mas tem gente que não curte o lado manual do atado. Então, a minha sugestão para responder a essa primeira pergunta é você encontrar alguém que tenha material de atado e conversar com essa pessoa para ver se ela pode disponibilizar e te mostrar algumas sequências de atado simples para ver se o atado vai ser a tua praia. Passada essa pergunta, você descobriu que você gosta de atar e que atar pode ser um troço interessante. Então você está agora de frente desse dilema de que ferramentas comprar. E esse vídeo de hoje ele se propõe a esclarecer alguma coisa no sentido das ferramentas básicas que você deve adquirir para começar no mundo do atado. Beleza? Então vamos lá. Esse é o conjunto mínimo de ferramentas que você vai precisar para se iniciar no atado. Nós temos a morsa, que nada mais é do que uma pinça que segura o seu anzol. Nós temos uma tesoura e nós temos uma ferramenta chamada bobbin. Esse bobbin, ou traduzindo para o português uma bobineira, serve para segurar os fios e outros materiais de atado que você vai ter. Eles geralmente vêm nesses pequenos carretéis. São fios específicos para atado, não são fios torcidos, são fios lisos, necessários para o atado, não tem como fazer sem eles. E eles servem para segurar esses carretéis. Muito bem, dentro do universo dessas três ferramentas, morsa, tesoura e bobbin, nós temos um universo de escolhas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as escolhas que você pode fazer de cada um deles. Nós temos vários modelos de bobineiras no mercado, que podem ir desde o muito barato até o muito caro. Eu vou tecer algumas considerações sobre as características dessas bobineiras e daí vai caber a você decidir qual delas você vai querer. Essa daqui é uma das bobineiras mais simples que você vai encontrar. Na verdade, essa daqui foi eu que fiz, mas você encontra bobineiras similares no mercado. Ela possui um bico feito de metal, nesse caso aqui é latão, mas as bobineiras que você vai encontrar no mercado são geralmente de algum metal cromado. Qual o problema que essas bobineiras encontram ao longo do tempo? Esse bico metálico ele começa a sofrer uma corrosão do fio de atado, por incrível que pareça. Com o tempo pode se formar um dente em algum lugar, dependendo da forma como você for usando isso de modo repetitivo. E esse dente pode acabar cortando o seu material de atado. Então, o seu fio de atado, na verdade. Então, de um ponto de vista de longevidade, esse tipo de bobineira é o que oferece a menor vida útil. Por outro lado, ele é o mais barato de todos, então nada impede que você compre um e depois substitua conforme forem surgindo problemas. Para contornar esse problema, existe esse segundo tipo de bobineira, em que ele tem um corpo metálico e duas pecinhas chamadas insertos de cerâmica. E a cerâmica, como é um material muito mais duro do que o metal do qual é formado a bobineira, ela tem uma vida útil muito mais longa e ela é muito menos prejudicada pela abrasão entre o seu material de atado, o fio ou arame, e o corpo do bobbin.
Essas bobineiras são um pouco mais caras do que as anteriores, justamente porque você tem uma etapa extra e a colocação desse inserto de cerâmica. É uma bobineira excelente, vai te dar uma vida útil muito mais longa do que no primeiro caso, e não tem um custo muito alto, então ela pode ser uma excelente opção no caso de você descobrir que realmente o atado é a sua praia e você quer atar por muitos anos. Então você pode de repente partir de um modelo desses, simples, feito de metal, para um modelo desses, onde você tem os insertos. O modelo mais caro de todos, e no meu entender o melhor de todos, são esses modelos onde todo esse caninho aqui ele é feito de um material cerâmico. São bobineiras de excelente qualidade, mas de um custo bastante elevado. Então, e são relativamente frágeis, isso aqui não é metálico. Se eu der uma pancada com isso aqui, esse troço quebra. Então, você tem uma certa fragilidade e um custo muito alto. Porém, a qualidade do teu atado, por incrível que pareça, melhora com esse tipo de bobineira. Mas eu sugeriria você a não investir nisso aqui de cara. Se você realmente acha que quer uma coisa de melhor qualidade, invista primeiro em uma bobineira com esses insertos de cerâmica, e mais para o futuro você pode comprar outra onde você tenha todo o canudinho feito de cerâmica, né? No meu caso, como eu já ato há bastante tempo, o que acontece é que eu tenho várias dessas bobineiras, cada uma já numa cor de minha preferência, então eu não tenho nem o trabalho de substituir o carretel de linha. Eu simplesmente pego as bobineiras e vou utilizando conforme o atado que eu estou fazendo. Tesoura para atador é uma peça fundamental. Você precisa de ter uma boa tesoura, uma tesoura afiada e uma tesoura que vai conseguir atender tanto a questão de precisão quanto a questão de força no teu atado. Aqui nós temos 4 modelos de tesouras específicas para o atado. Tem algumas características comuns a todas elas. Primeiro, esses olhos das tesouras, onde você insere os dedos, são todos grandes, muito maiores do que uma tesoura normal. Numa tesoura normal, o que eu quero dizer com tesoura normal? Por exemplo, nós temos essa tesoura, que inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre ela depois, chamada da marca Solingen, é uma tesoura do passarinho, muito conhecida para a parte de costura. Ela pode ser uma alternativa, mas tem algumas considerações a serem feitas. Mas note que os olhos aqui são pequenos. Se eu tentar colocar os meus dedos aqui, quase não entra. Tá vendo? Então, todas as tesouras de atado têm os olhos grandes. Repara como fica grande. Ela entra perfeitamente nos meus dedos com folga. A segunda coisa que você nota é que todas as tesouras de atado são curtas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que se você está usando, por exemplo, uma tesoura cirúrgica dessas e você precisa fazer um corte de precisão, você tem um corpo muito longo da tesoura e isso se aproximando da sua mosca, a precisão que você vai ter é muito menor do que se você tiver, por exemplo, uma tesoura dessas, onde você tem um corpo curto e um alcance curto, mas uma precisão maior. Então, outra característica das tesouras de atado são o corpo curto. Quanto ao tamanho da lâmina que corta, nós temos muita variabilidade. Depende do tipo de isca que você vai atar. Vai atar iscas pequenas, ninfas, pequenas moscas secas, coisas desse tipo. Você pode escolher um modelo desse que eles chamam de ponta de flecha. É uma lâmina muito diminuta, deve ter cerca de uns 10, 12 milímetros de comprimento. E é a que eu aconselho para vocês. Na verdade, meu conselho parte do seguinte: compre a melhor tesoura que seu dinheiro puder conseguir. Você não vai se arrepender. Se você for insistir no atado, ela vai ser sua companheira de toda a isca que você fizer, junto com a bobineira e junto com a morsa. Então, se você economizar na tesoura, você vai acabar passando raiva. Então, a minha sugestão é realmente comprar uma tesoura específica de atado. Nenhuma delas é barata, mas é um objeto que vai te seguir o resto da vida. Conforme você vai atando moscas maiores, por exemplo, grandes attractors, terrestrials, alguma coisa de streamer, você pode optar
por uma tesoura onde você tem uma lâmina maior. Ela vai te auxiliar mais a cortar os pelos, as fibras, dar um shape, dar uma forma na sua isca, então de repente a tesoura maior pode ser mais satisfatória. E você tem, por fim, as tesouras de lâminas serrilhadas, que são extremamente úteis na hora de você cortar pelos grandes, como por exemplo deer hair e coisas desse tipo. Dentre as próprias tesouras de atado, você tem duas gradações de preço. Essas tesouras de cabo dourado são as tesouras mais baratas, onde você tem a lâmina feita de apenas um material, no caso aqui aço inox. Ou então você pode escolher, por exemplo, essas de cabo preto, da marca Dr. Slick, onde parte da lâmina é feita de carbeto de tungstênio, de vídeo. Ou seja, essa aqui é uma lâmina que você vai usar para toda a vida e ela não vai perder o fio. Uma última consideração a respeito das tesouras. Quando você corta arames com as suas tesouras, o arame tende lentamente a remover o fio da sua tesoura. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Sempre que você for utilizar uma tesoura por atado, você utiliza a ponta da sua tesoura para fazer os cortes sensíveis de pelos, fibras, fios, etc. E você usa a base da sua tesoura, que você praticamente nunca usa no atado em si, para efetuar o corte dos arames. Algumas tesouras, inclusive, como por exemplo essa ponta de flecha da Dr. Slick, elas vêm com um ressalto interno aqui, arredondado, que é especificamente feito para você cortar os arames. Muito bem, o que eu posso usar de alternativo para as minhas tesouras? Você pode utilizar essa tesoura de costura da marca Solingen. Vende no Brasil inteiro, ela não possui os olhos grandes, mas ela possui um corpo pequeno e uma lâmina bem afiada e longa, o suficiente para suprir a tua necessidade de atado durante um bom tempo, até você decidir se quer investir mais ou menos nesse hobby e na sua tesoura, vamos dizer, oficial de atado. Tá? Então essa daqui é uma tesoura que substitui com certo grau de perfeição as tesouras de atado. O único inconveniente são os olhos pequenos que não permitem a inserção dos dedos. Essa foi a primeira tesoura de atado que eu tive. Ela continua na minha mesa de atado. Eu utilizo ela especialmente para cortar arames, chumbo, essas coisas assim. Então ela continua sendo uma guerreira aqui na mesa de atado. Em casas de material cirúrgico você encontra tesouras de boa qualidade, aço inox, etc. O problema delas é que, por incrível que pareça, ela tem os olhos pequenos, igual essa Solingen. Em outros modelos que eu tenho aqui em casa, possui olhos grandes. Então, por exemplo, essa daqui seria uma possibilidade de substituição. O problema é que os olhos são pequenos e o comprimento é relativamente grande. Então você pode ter alguma dificuldade de fazer o seu atado. Não recomendo essas tesouras com corpo muito comprido. Como eu falei, a mosca vai ficar muito longe, você vai ter menos precisão de movimento, isso pode complicar um pouco as coisas. E por fim, não invista em objetos desse tipo. Isso aqui é uma tesoura de cozinha, isso aqui é uma tesoura de escola. Você não vai ter o fio, não vai ter os olhos, não vai ter a precisão. Então isso daqui não serve para você fazer o atado. Perfeito? Não invista nisso. A última ferramenta que nós vamos falar é a morsa. A morsa é onde você prende o anzol para fazer o trabalho. Por exemplo, eu tenho aqui um pequeno anzol que eu já fiz uma certa preparação. O anzol ele é preso aqui na morsa para continuar a fazer o atado. É possível você atar sem uma morsa? Sim, é possível. Mas daí vai ser mais um truque circense do que um atado de uma mosca. Você vai ter que segurar o seu anzol com uma das mãos, enquanto você ata e coloca todos os materiais com a outra. E isso apresenta um grau de dificuldade absurdo e eu não recomendo fazer. Na realidade você vai se desanimar com a experiência do atado se você tentar fazer isso. Então, se você decidir que vai ficar sério com relação ao atado, você vai precisar de uma morsa. Aí a pergunta: qual morsa eu devo comprar? Bom,
As morsas variam de preço na faixa de 150 até uns 3 ou 4 mil reais, a dinheiros de hoje. E é um investimento que, em tese, é para a vida toda. Então eu recomendo você fazer uma boa escolha de morsa. Inicialmente, a boa escolha passa pelo melhor custo-benefício. Existem morsas no mercado que são muito ruins. Você não vai conseguir segurar o anzol. Quando você faz o atado, existe muita pressão e o anzol pode ceder, como nesse caso, onde eu não apertei o suficiente. A pior coisa que pode acontecer para você enquanto você estiver atando é a morsa ceder. Porque você vai estar numa fase crítica do seu atado, a morsa cede, o seu anzol cede, e você tem que muitas vezes parar para reorganizar todo o sistema, então começar do zero. Isso é péssimo. Então eu não aconselho vocês a pegarem as morsas mais baratas que tem no mercado, porque as garras geralmente não são boas, a qualidade do material que elas são confeccionadas não é boa, e você vai investir um dinheiro que vai se perder em 1 ano, 2 anos, dependendo da área onde você morar. Não aconselho vocês também a pegar o topo da escala. Existem morsas de 3, 4 mil reais e, na verdade, se você estiver iniciando no atado, você não tem nem experiência para utilizar todas as ferramentas que a morsa disponibiliza para você. Então você vai estar empatando um dinheiro altíssimo numa coisa que você pode, por exemplo, fazer com parcimônia e investir parte do seu material em material de atado, além das ferramentas, e numa parte do material de fly para você pescar. Então o topo da escala de preço eu também não recomendo, apesar de quase todas elas serem morsas excelentes, tanto do ponto de vista de confecção, quanto de material, quanto de capacidade de coisas que ela faz e dos materiais que elas são utilizados para fazê-las e como elas seguram o anzol. Para nossa sorte, no Brasil a gente tem esse tipo de morsa aqui disponível para venda. São as morsas da marca Gervais, feitas pelo Admir Gaspar. São morsas com acabamento fino, excelente, de primeira qualidade. Todos os materiais utilizados são de primeira qualidade. É uma morsa rotativa. Num vídeo futuro, que tem o link aí embaixo, eu vou falar sobre como regular e como utilizar essa morsa. Mas são morsas de excelente qualidade e por um preço extremamente acessível. Então, se você for iniciar no atado, eu recomendo começar com uma morsa dessas. Esse é o modelo mais simples que tem, chama Silver Doctor. E ela possui todas as funções que você vai precisar para iniciar no atado, não tendo que se preocupar com a qualidade da sua morsa e a durabilidade da sua morsa. Se você comprar uma morsa dessas, é uma morsa para a vida toda. Então, nós temos sorte de no país ter uma morsa tão boa e num custo-benefício tão bom. Então a minha sugestão é vocês, em se achando preparados para investir no mundo de atado, adquirir uma morsa da marca Gervais, que vocês vão estar super bem servidos para o atado de vocês. Bom, moçada, uma conversa relativamente longa, um vídeo relativamente longo, mas são pontos fundamentais a discutir. Espero que isso tenha sido de ajuda para resolver algumas dúvidas no que adquirir sobre o material de atado. Existem outras ferramentas que vão surgir com o tempo para fazer outras coisas, mas se você adquirir esse material básico de boa qualidade, uma morsa, uma tesoura e uma bobineira, você vai estar bem servido para daí começar a adquirir seus materiais, anzóis, material de atado, fios, etc. Para começar bem as atividades de atado. Então, espero que tenha sido de ajuda e a gente se vê. Valeu!